Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e você vai conhecer os casos de famílias que descobriram infestações e artefatos assustadores dentro de suas casas. Todas as histórias que eu vou te contar têm características próprias, porém, elas dividem uma semelhança em especial: a angústia causada a moradores que pensavam ter encontrado a casa perfeita, mas que tiveram de lidar com surpresas inesperadas e apavorantes, capazes de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas antes de continuar, aproveita e já deixa o seu gostei aqui no vídeo. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e assim você fica por dentro de todas as nossas atualizações, ok? Então vamos lá. Em 2009, o casal Ben e Amber Sessions encontrou a casa perfeita para começar a sua família, na zona rural do estado de Idaho, nos Estados Unidos. A casa, de 5 quartos e avaliada por cerca de $180 mil, parecia boa demais para ser verdade. Pouco tempo depois de mudar para a propriedade, o casal começou a encontrar várias cobras espalhadas pela casa. Para a sorte dos dois, os bichos pertenciam à espécie de cobras-liga, que não são venenosas e têm o hábito de viver em grupo. Porém, mesmo cientes dessa informação, era impossível não ter receio de dar de cara com esses bichinhos. Para se ter ideia do problema no qual o casal se meteu, existiam cobras saindo até mesmo das paredes. Os dois viviam ouvindo os animais se movimentando pela estrutura da construção, chegando ao momento em que até mesmo a água começou a ter um gosto e cheiro estranho, provavelmente gerado pela presença desses animais no encanamento. Em entrevistas, os dois contaram que a reputação do imóvel, chamado pelos vizinhos de a Casa das Cobras, foi um dos problemas que eles achavam ter superado antes da compra da casa. Amber conversou com o corretor sobre os boatos de que a construção fosse infestada por cobras. Porém, o profissional garantiu que os boatos não eram verdadeiros e tinham sido inventados pelos antigos moradores que queriam deixar o local sem pagar pelos aluguéis atrasados. O casal, repleto de boa fé, acreditou nas palavras do corretor, que inclusive fez os dois jovens assinarem um documento em que atestavam que tinham conhecimento sobre a história das cobras. Infelizmente, pouquíssimo tempo depois da mudança, os dois descobriram que tinham sido enganados, pois em apenas um dia eles viram 8 cobras perambulando pela casa recém-comprada. Amber, que na época estava grávida, chegou ao seu limite 3 meses depois de se mudar para a casa. A moça desenvolveu tanto medo de encontrar uma cobra de surpresa que tinha receio de perder o seu bebê devido ao estresse emocional. A situação ficou tão complicada que o casal conseguiu capturar mais de 40 cobras em apenas um dia de trabalho voltado para a limpeza do local. Contudo, eles sabiam que ainda existiam várias outras escondidas. No dia seguinte ao nascimento de sua filha, o casal decidiu abandonar a casa, principalmente porque a propriedade, com toda certeza, não seria segura para uma recém-nascida. Contudo, graças aos documentos assinados comprovando que os moradores tinham ciência do problema da casa com cobras, o casal teve de entrar com um processo de falência para não ter de pagar as parcelas restantes da casa. De acordo com especialistas, a casa provavelmente foi construída em cima de uma toca na qual as cobras se reuniam em grande número para hibernar durante o inverno. De qualquer maneira, a família deixou a propriedade para trás e nunca mais retornou para o local, o que foi uma tremenda sorte, já que Amber comparava o tempo que viveu na casa com morar no covil de Satanás. Em 2019, a família de Michelle Hamel se mudou para uma nova casa na cidade de Chilliwack, no Canadá. O grande problema é que, com poucos dias, o grupo descobriu que a residência já estava ocupada por uma outra grande família. Só que, ao invés de humanos, eles encontraram mais de 150 morcegos vivendo na chaminé no sótão da casa. Tudo começou quando Michelle decidiu instalar uma espécie de toldo na varanda que ficava na parte de trás da casa. Durante o processo, um morcego saiu do teto da residência e arranhou as costas da mulher. Depois desse episódio,
Todos na casa começaram a observar uma movimentação estranha e volumosa desses animais pela propriedade. Intrigada pela situação, Michele pediu que seu marido procurasse por morcegos no imóvel. A grande surpresa veio quando o homem observou o interior da chaminé e conseguiu contar mais de 150 morcegos vivendo lá dentro, antes de se afastar do local com receio de algum ataque. A pior parte é que a residência chegou a ser vistoriada antes da compra. Contudo, o profissional responsável pela avaliação do imóvel não encontrou os animais escondidos e nem percebeu nada de suspeito. Por fim, Michele descobriu algumas informações, no mínimo decepcionantes, sobre a situação de sua moradia. Acontece que todos aqueles morcegos estavam por lá porque era época de reprodução e eles precisavam de um local calmo para ter os seus bebês. Ou seja, a maioria dos animais escondidos na casa de Michele ainda não sabiam como sobreviver no mundo lá fora, o que tornava a opção de expulsá-los completamente desumana. Além disso, a mulher também descobriu que existiam leis de proteção a morcegos em seu país, já que esses animais desempenham um papel essencial no controle de pestes e que, por isso, ela não poderia simplesmente pagar alguém para se livrar dos bichinhos. Por fim, Michele e sua família tiveram que decidir entre continuar na casa e conviver com os seus inquilinos por pelo menos 6 semanas, ou simplesmente sair da casa e esperar até que ela estivesse livre dos visitantes indesejados. E você? Qual decisão tomaria se estivesse nessa situação, hein? Uma outra história. Esse achado aconteceu na Transilvânia, região no norte da Romênia, e prova que o país possui várias outras características estranhas, além de ter sido a provável casa do famoso Conde Drácula, o vampiro mais famoso de todos os tempos. No final do ano de 2020, Valentim, morador da cidade de Berlim, na Alemanha, recebeu a missão de limpar a casa de sua falecida avó. Contando com a ajuda do seu irmão mais novo, o homem teve que viajar até o interior da Romênia para realizar o trabalho. Durante o processo de limpeza e organização dos antigos objetos de sua avó, o homem encontrou uma estranha rachadura na parede do fundo do porão da residência. Intrigado, ele pediu a ajuda de seu irmão para remover os tijolos soltos que rodeavam o tal buraco na parede. Assim, os dois homens encontraram o que parecia ser a miniatura de um tigre, provavelmente feita de argila. Porém, essa impressão mudou totalmente quando os dois terminaram de remover os tijolos e perceberam que, na verdade, tinham encontrado o corpo mumificado de um gato emparedado naquele local subterrâneo. O achado bem que poderia ter colocado medo em Valentim e seu irmão, porém, ambos conheciam bem a cultura do local e sabiam que aquele gato não trazia nenhuma espécie de mau agouro. Na verdade, segundo uma tradição bem conhecida na região norte da Europa e nas Ilhas Britânicas, emparedar os restos de um gato nas paredes de uma residência ajudaria a espantar espíritos ruins e também funcionaria como um feitiço para a boa sorte. Na época, os locais escolhidos para selar os restos desses animais eram aqueles que pareciam mais vulneráveis à invasão de espíritos ou até mesmo de bruxas, como os porões e os sótãos. Como a casa da avó de Valentim foi construída ainda em 1921, a ideia dela ter seguido essa tradição não era tão estranha assim, não é? Bom, para a sorte dos dois irmãos e de sua família, eles descobriram que gatos mumificados possuem um nicho de mercado bem vantajoso. De acordo com especialistas, caso chegasse a ser leiloado, o gato poderia ser arrematado por até 1.200 euros, o equivalente a mais ou menos R$7.000. Jason e Carrie Brown estavam realizando o sonho de sua primeira casa própria. Olha só, o casal morador do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, imaginou ter encontrado a casa perfeita. Uma construção de 2 andares, com 5 quartos, 2 banheiros e bastante espaço para que a filha do casal, de apenas 2 anos de idade, pudesse brincar e crescer livremente. Antes da mudança, o casal e alguns parentes trabalharam na renovação da residência, que estava desocupada por um bom tempo antes da compra.
Assim, a reforma teve início pelo andar superior, com a troca de rejuntes do piso e compra de novos imóveis. Após uma semana de intenso trabalho na propriedade, Carrie, com a ajuda de um tio, estava trabalhando no último quarto que ainda não tinha sido reformado. Os dois estavam tirando uma estante do cômodo quando encontraram uma porta que levava a um quarto escondido. Dentro desse novo compartimento, a mulher encontrou um bilhete assustador, que foi escrito pelo dono anterior da residência. No papel, o homem escreveu: "Olá, se você está lendo esse bilhete, quer dizer que encontrou o quarto secreto. Fui dono dessa casa por pouco tempo e descobri que ela tinha um grande problema com um mofo tóxico, uma infestação tão perigosa que deixou os meus filhos doentes ao ponto que tivemos que sair dessa casa para proteger a saúde deles." Assustada com o conteúdo do bilhete, Carrie decidiu entrar em contato com o antigo morador da casa, que tinha deixado seu e-mail no papel. Em uma troca de e-mail, o homem explicou que só tinha deixado o bilhete porque queria evitar que as crianças de qualquer novo morador tivessem problemas de saúde tão graves quanto os seus filhos tiveram. A presença de mofo pode causar diversos problemas de saúde, com destaque para alergias, rinite, asma e até pneumonia. Ciente desses problemas, a família contratou um engenheiro ambiental para avaliar a qualidade do ar dentro da casa e, assim, eles descobriram que o ar que respiravam era repleto de bactérias gerada pela presença do mofo e que seria perigoso demais mudar para a residência. Por fim, o casal decidiu processar tanto a corretora responsável pela venda da casa quanto a empresa dona da propriedade. O argumento principal da família foi que todos sabiam da presença do mofo tóxico e, mesmo assim, decidiram vender o imóvel sem informar os novos moradores de todos os problemas, como é exigido por lei. Antes que o processo chegasse ao fim nos tribunais, a empresa concordou em comprar a casa de volta da família pelo mesmo preço que eles tinham pago. Enquanto isso, a corretora concordou em pagar todas as despesas da família relacionadas à casa, como o transporte da mudança e o aluguel do apartamento em que eles tiveram que viver depois de descobrirem a presença do mofo. E aí? Qual seria a sua atitude se descobrisse que a sua casa também tivesse um desses probleminhas, hein? Qual deles daria mais dor de cabeça para resolver? Quero ver a sua resposta aqui embaixo, na seção de comentários, né? Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!